Paz de Cristo, meus irmãos, passando aqui para deixar uma breve reflexão. Na realidade, vai ser um bate-papo. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, assine lá o sininho da notificação, curte, comente, compartilhe. E com certeza esse conteúdo será um conteúdo muito relevante, porque é um conteúdo bíblico, é a palavra de Deus que com certeza será uma resposta para o seu coração. E eu quero refletir com vocês em Gênesis, no capítulo 45, que está escrito assim: Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peseis os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para a conservação da vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. A história de José é uma história que me encanta, é uma história que traz alento, que traz renovo para o meu coração, apesar de ser um texto que foi escrito e descrito anos atrás. É um texto muito atual, muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. A história de José, ela tem o seu início no capítulo de número 37. A narrativa bíblica é que José é filho da velhice de Jacó. E por essa razão, Jacó mandou confeccionar uma túnica de várias cores para o seu filho. E a narrativa bíblica é que por causa da túnica, os seus irmãos o invejaram. Como se não bastasse, a narrativa do capítulo 37 é que Deus vai dar sonhos a José, e eu não vou entrar no mérito do sonho. José contou o sonho a seus irmãos, e os irmãos disseram para José: Nós e os nossos pais nos encurvaremos diante de ti. A Bíblia diz que por causa do sonho, os seus irmãos o odiaram. Eu queria que você traçasse comigo essa linha do tempo. O sentimento que era de inveja agora se tornou um sentimento de ódio. A narrativa bíblica é que os irmãos de José não falavam com ele pacificamente. Eu queria que você pensasse comigo como era esse ambiente familiar. Já que os seus irmãos não falam com ele pacificamente, o ambiente era um ambiente hostil, era um ambiente de hostilidade. Apesar de ser amado pelo pai, apesar de ter o amor da mãe, o convívio com os irmãos, numa linguagem muito simples, era um convívio que estava arranhado, não havia laços afetivos. Você que trabalha, pega no seu trabalho 9 da manhã, 5 da tarde, e depois você não convive mais com aquelas pessoas daquele ambiente trabalhístico. José não tem essa oportunidade, sabe, de não mais ter esse convívio. Ele tem que voltar para casa. Ele tem que voltar para aquele ambiente, ou ele vive naquele ambiente familiar de hostilidade. A Bíblia diz que teve um dia que Jacó mandou seus filhos apacentar o rebanho,
Eles eram pastores de ovelha e eles não retornaram. Jacó vai mandar José trazer notícia dos seus irmãos. Quando José está chegando no campo, um deles, chamado Judá, o vê de longe e diz: lá vem o sonhador, vamos matar-lhe e vamos ver o que será dos seus sonhos. Rúben, o primogênito, intercede e diz: não vamos matar não. E Judá tem a ideia de lançar José numa cisterna que estava vazia. Interessante que a cisterna está vazia, não tem água na cisterna. Não há nada para amortecer a queda. José não foi lançado naquela cisterna ou alçado com uma corda. Hostilizavam José. E como uma providência divina, gente, está passando ali uma caravana de ismaelita e eles têm a ideia de vender José por 20 moedas de prata. O mesmo é vendido. E eu gosto de ressaltar isso. O sonho que José teve foi de governo, mas o mesmo está sendo vendido como escravo. José vai parar na feira do Egito, e lá na feira do Egito, a biografia de José é que ele é forte, ele é formoso, e quando Potifar vai a esta feira, eu acredito que quando ele põe os olhos em José e o compra, ele não tem outro propósito em mente, já que o Egito está em plena evolução. A proposta dele é comprar um escravo que vai ajudar nos trabalhos de força, nas construções, sendo que ele está levando para casa alguém que tem sonhos e alguém que o Senhor é com ele. E eu preciso parar aqui para deixar um alerta para o seu coração. A qualidade da sua vida dependerá da qualidade dos seus relacionamentos. E eu vou repetir: a qualidade da sua vida dependerá da qualidade dos seus relacionamentos. É por isso que você precisa ser muito seletivo com os seus relacionamentos, porque de fato há pessoas que nos puxam para cima e há outras que nos puxam para baixo. Então, não é acepção de pessoas, é ser criterioso. Você precisa fazer bem a seleção daqueles que você vai trazer para perto. A narrativa bíblica é que tudo que José põe as mãos na casa de Potifar cresce, multiplica. E eu preciso parar novamente para deixar ao coração de vocês um outro alerta. Tudo que ele coloca as mãos cresce, multiplica. A narrativa bíblica diz assim: e pôs os olhos nele a mulher de Potifar. Eu preciso dizer a você que uma das fases mais perigosas da nossa vida é a prosperidade, é a honra. E pôs os olhos nele a mulher de Potifar. Eu preciso perguntar para você que vai me ouvir através dessa mensagem: você está preparado para a prosperidade? Você está preparado para a honra? Eu fico vendo muita gente dizendo que está pronta, está preparada, mas eu queria que você fizesse uma reflexão da sua vida. Você talvez ganhe 1.500. Será que você consegue administrar essa renda? Você ganha 1.500 e no final do mês o que você tem a pagar é 3.000? É algo a se pensar. Talvez você não esteja gerindo bem esse tempo de administração, e talvez você está pensando: mas eu quero ser honrado, eu quero viver esse tempo de prosperidade, mas você não está conseguindo administrar o pouco. Imagina quando esse pouco se tornar muito. Talvez, ao invés de lhe trazer paz e sossego, vai lhe trazer momentos de angústias, insônia.
eu estava pensando sobre esse pensamento de estar preparado para a prosperidade, e como eu disse, é uma fase muito perigosa. Aí eu lembrei que Cristo vai vencer o diabo no deserto, mas Adão e Eva vai ser vencido no paraíso. Então é mais fácil ser vencido pelo diabo no paraíso do que no deserto, porque no deserto a gente depende, no deserto a gente ora mais, no deserto nós estamos mais sensíveis. A Bíblia diz que pôs os olhos nele, a mulher de Potifar, e todo dia ela o tentava dizendo: deita-te comigo, deita-te comigo. E José, fugindo dela, teve um dia que, não satisfeita, ela o agarrou, para você notar o nível da força dessa mulher. Ela o agarrou e José foge. A Bíblia diz que ela vai arrancar a túnica de José. Ela arranca a túnica de José, e quando o seu marido chega a Potifar, ela está com a túnica de José nas mãos. E há um adágio popular que contra fatos não há argumento. Ela vira para o seu marido e diz: ele tentou me violentar, ele tentou ter relações comigo à força. O que me chamou a atenção é que Potifar não vai ouvir o outro lado da história. Porque moeda, a gente, não tem apenas um lado. Moeda tem dois lados. E nós estamos vivendo um tempo, ainda mais esse tempo de rede social, onde as pessoas tomam partido de um lado só e não procuram saber o outro lado da história. Deixa eu lhe dar um alerta. Em nome de Jesus, antes de você tirar conclusões de qualquer coisa, ouça os dois lados. Não é porque a roupa de José estava nas mãos da mulher de Potifar que ele havia cometido aquele crime. Muito pelo contrário, ele estava sendo vítima de uma calúnia. Como Potifar não ouviu os dois lados, encerrou o mesmo na prisão. Mesmo a Bíblia dizendo que Deus era com José na prisão, a ponto do carcereiro entregar os outros presos em seu cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta para você que vai estar ao alcance dessa palavra. Quem queria ser honrado na prisão, hein? Quem queria ser o chefe do cárcere? Deus está me honrando aqui no Bangu 1. Deus está me honrando aqui na prisão federal. Todo dia eu dou água para o Marcinho. Todo dia eu levo comida para o Beira-Mar. Quem desejaria ser honrado na prisão? José está preso, o Senhor é com José na prisão, e ele vai ser preso com o padeiro e o copeiro de Faraó. O que me chama a atenção é que a narrativa bíblica diz que ambos tiveram sonhos que contaram a José. José vai dar a interpretação do sonho, eu não vou entrar no mérito do sonho. Ele vira para o copeiro e diz: 3 dias você vai ser restituído ao cargo. E ele vira para o padeiro: 3 dias você vai ser pendurado e morto. E acontece, 3 dias o padeiro é pendurado e morto, o copeiro é restituído ao cargo. E a palavra que José vai liberar para o copeiro de gratidão é: quando você estiver lá, lembra-te de mim. E o copeiro foi restituído ao cargo. Mas a narrativa bíblica é que o copeiro se esqueceu de José. E eu amo falar isso, Porque se o copeiro lembra de José, José seria lavador de copos. E o sonho não era cozinha, o sonho era trono. José vai ficar preso mais 2 anos inteiros. 2 anos esquecido, 2 anos onde o copeiro havia se esquecido completamente dele. E há momentos que nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer por algumas pessoas não ter lembrado de nós.
porque talvez essa lembrança nos colocaria em lugares e em posições que não foi aquilo que o céu projetou para nós. 2 anos inteiros, José continua preso, e eu não sei quantos, como eu, já se debruçaram na história de José. Quando completa 2 anos inteiros, curiosamente, curiosa não, porque na vida de crente não há coincidência, ele vai completar a idade de 30 anos. 30 anos. Eu não sei quantos têm essa informação, mas 30 na tradição judaica é a idade da maturidade. José se tornou governador do Egito com 30, o sacerdote começava a trabalhar no templo com 30, Davi foi ungido rei com 30 anos, Jesus começou o ministério dele com 30 anos, então 30 na tradição judaica é a idade da maturidade. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas quando ele completa 30 anos, Faraó sonha. E eu fiquei me perguntando, por que Faraó não sonhou antes? Foi ele completar a idade da maturidade para Faraó sonhar. E eu preciso repartir isso com vocês. Diferente de nós, Deus não coloca carroça na frente dos bois. Deus me prepara para aquilo que já está pronto.